Meu nome é Luana Marchini, eu sou arquiteta e urbanista, especialista em design biofílico e geobiologia. Meu nome é Cláudia Cabral, eu sou arquiteta, atuo na área de interiores, tanto corporativo quanto residencial, e sou especialista em design biofílico. O meu encontro com a comunidade biofílica foi logo depois de formada, onde eu estava bem desgostosa com a minha profissão e com o meu trabalho. Na busca de eu tentar entender o que é o design biofílico, eu acabei encontrando a arquiteta Bia Raffaelli. E eu comecei a procurar novos caminhos para conseguir seguir nessa área. E foi aí que eu encontrei o design biofílico, a biofilia e a Bia. E aí teve um encontro de propósito, de princípio, de valores. E conheci todo o seu projeto, toda a sua proposta de trabalho e fiquei encantada. A vida profissional e pessoal, ela muda completamente, porque antes tu levava somente estética e hoje eu me vejo querendo levar saúde e bem-estar na minha profissão, me trazendo mais segurança, mais confiança, mais habilidade. E hoje o meu trabalho é com propósito. A arquitetura faz muito mais sentido para mim. Hoje eu busco aliar nos meus projetos o conforto com a estética, proporcionando saúde e bem-estar para meus clientes. Boa noite, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Semana Biofílica. Estou muito animada, queria agradecer a participação de cada um de vocês que está aqui. Espero que eu esteja contribuindo e agregando um conhecimento tão necessário, tão lucrativo, num mercado tão pouco explorado. Quem aqui está acompanhando, já acompanhou todas as aulas anteriores, comenta aqui, assisti todas. Quero saber quem já assistiu todas. Estamos na Semana Biofílica, que está acontecendo do dia 6 e vai até o dia 13 de maio, para você descobrir como se diferenciar da concorrência atuando no mercado altamente lucrativo e pouco explorado, proporcionando aí saúde e bem-estar para os seus clientes. Hoje nós estamos na nossa quinta aula, Design Biofílico em Residências. Hoje eu vou trazer a aplicação do design biofílico em residências, projetos meus, dos meus alunos, como aplicar o design biofílico nesses locais. Quarta aula, que vimos na quarta aula? O valor do design biofílico. Vimos dados e comprovações, os benefícios para o seu cliente e para você como profissional. A gente viu quais são os benefícios de aplicar o design biofílico em diferentes tipologias, em ambientes de trabalho, em residências, ambientes de saúde, escolares, de hospitalidade, redes de varejo, e também os benefícios para você como profissional. Quando você gera o maior valor para o seu cliente, você agrega valor à sua profissão. Se você ainda não assistiu a quarta aula, o valor do design biofílico, ela está disponível no YouTube. Corre lá e assiste, porque essa aula está imperdível. Porque, gente, são as argumentações de projeto, são as argumentações que você vai passar para o seu cliente, dados, estudos, mostrando os benefícios da aplicação do design biofílico. Então, hoje a nossa aula, Design Biofílico em Residências, nós vamos ver a aplicação em residências, em diferentes residências. Então, eu trouxe na última aula, no valor do design biofílico, os benefícios de aplicar em residências. Então, você vai aumentar aí 7% o valor do imóvel, seja de venda ou de aluguel, vai reduzir de 7% a 8% crime e violência doméstica, aumenta o senso de união, de comunidade, reduz estresse, reduz sintomas de ansiedade e depressão, que a gente viu aquelas residências lá na pandemia, que não tinham características e estratégias do design biofílico e potencializavam ansiedade e depressão. E aqui eu trouxe um estudo que foi feito em Chicago, em habitações populares, e compararam habitações populares que eram rodeadas pelo concreto e habitações populares que eram rodeadas por vegetação. Nem era muita vegetação, essas fotos são reais do estudo, então poucas vegetações ali, grama e algumas árvores. E o que eles constataram? Que as pessoas que moravam nessas residências cercada por essa vegetação,
elas tinham um maior otimismo da vida, maior conexão com seus vizinhos, maior senso de comunidade, de união, menos comportamentos agressivos, sabiam lidar melhor com o estresse, então, quando apareciam situações desafiadoras, o cortisol delas não ficava sempre lá em cima. Lembra que eu falei sobre o estudo de contato com a natureza, que ele proporciona que a gente volte rapidamente para o nosso ponto de equilíbrio, e tinha um melhor funcionamento cognitivo das funções de memória, atenção, concentração, raciocínio lógico. Isso só com uma das estratégias do design biofílico aí vista para a natureza, vegetação, né? Talvez 2 estratégias do design biofílico aqui. Imagina uma residência com todas as estratégias do design biofílico, quantos benefícios vocês vão proporcionar. E aí eu trouxe aqui imagens sem o design biofílico, projetos residenciais sem o design biofílico e com o design biofílico. Então, esse dormitório sem o design biofílico. Se eu perguntar para vocês, quem é usuário deste primeiro dormitório? Quais são as características dele? E quais são as características do local onde é esse dormitório? O que vocês me responderiam? Não dá para saber, né, gente? A maioria fala assim, um hotel em São Paulo. Por quê? Porque não tem característica nenhuma do usuário e nem de local. Agora, a gente olha para esse segundo dormitório, provavelmente é na praia. Provavelmente o usuário gosta de praia, tem uma foto dele aqui na praia, tem características da praia, talvez ele reme, tem remos aqui, tem características da praia, tem um coral, corda náutica, cores naturais, e por ser um quarto, o que um quarto deve proporcionar? Relaxamento, sono de qualidade. Tem uma iluminação indireta, aconchegante, amarelada, que vai induzir ao relaxamento e a produção de melatonina para entrar em sono profundo, em sono REM, e para o organismo da pessoa se recuperar. Então, a gente entende aqui, visualizando, o design biofílico é sempre pensando para quem, onde é, vou trazer essa representatividade de para quem é, onde é, com as estratégias do design biofílico que vão proporcionar saúde integral. Outro exemplo, uma sala. Então, a gente tem aquele ambiente com ausência de cor, com muito cinza, muito preto, muito branco, com superfícies lisas, linhas retas, ângulos retos, superfícies brilhantes, materiais artificiais, não tem conexão com o exterior, com a natureza, tem vista para o ambiente urbano, e a gente já tem aquele ambiente aqui com riqueza de informação, com materiais naturais como pedra, madeira, formas orgânicas, sinuosas, naturais, imagens da natureza, vegetação, vista para o exterior, vista para a percepção do clima, se está ventando, está chovendo lá fora, uma iluminação indireta, aconchegante, amarelada e o fogo como centro dessa sala de estar. Então, essa riqueza de informação vai proporcionar desenvolvimento cognitivo, vai proporcionar uma qualidade de vida maior, um desenvolvimento mais saudável para o ser humano neste ambiente, nesta sala, com riqueza de informação, do que nessa sala desprovida de riqueza de informação. E aí eu trouxe aqui exemplos de projetos de residências com aplicação do design biofílico. Então, começando por um projeto meu, na verdade isso aqui é uma consultoria, por isso que eu não tenho imagens de 3D aí de render, mas tenho alguns 3D, porque é impossível projetar sem fazer o 3D, né? Então, trouxe aqui essa consultoria, que foi um apartamento no Rio de Janeiro, onde eu trouxe a aplicação do design biofílico, e vocês vão perceber, pensando para quem é e onde é. No design biofílico, uma cidade de praia, esse apartamento tem conexão com a praia, tem vista para a praia. Então, esse cliente, ele me procurou pedindo ele tem uma conexão muito forte com a natureza, e ele me pediu para trazer essa conexão forte com a natureza no apartamento dele. Principalmente, ele se identifica muito com floresta, com campo. Então, dentro, ele queria trazer essas características. E aí, claro, ali fora, como a gente já tem uma conexão com a vista ali para o mar, trazer essa característica maior com a cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui, claro que aqui eu também trouxe com a cidade, mas vocês vão perceber que tem mais características, tons
e materiais dessa floresta que ele gostaria de ter. Então, inclusive, aqui tem uma imagem que ele se identifica, que é de uma natureza da floresta amazônica, e ele trouxe, fez questão de colocar aqui na sala dele. Então, a gente trouxe muitos materiais naturais, como a madeira, como couro, como o linho, o algodão, cores naturais, formas orgânicas, para trazer essa experiência de bem-estar, para trazer um ambiente aconchegante e remeter ele à natureza e, obviamente, já ir relaxando e trazendo esse bem-estar no ambiente que o ambiente de estar da casa dele, né, de relaxamento realmente. Essa escultura é característica do Rio de Janeiro, então tem essa intenção de trazer representatividade da cidade. E aqui na varanda vocês vão ver que já tem mais tons da praia, o azul, o areia, para trazer essa conexão com a vista para a praia, com o Rio de Janeiro aqui. Então, aqui nessa varanda, como é um local que ele recebe muitos amigos, eu trabalhei muito essa experiência de bem-estar para estimular essas interações positivas entre eles e estimular também todos os sentidos sensoriais. Então, aqui a gente tem a presença de uma fonte que vai trazer esse barulhinho da água, que é relaxante, a gente vê a água e ouvir o barulhinho da água, isso é muito relaxante. A gente tem velas aqui com óleos essenciais, que eles acendendo, traz aquele aroma natural. Aqui a gente tem uma vegetação que ela vai sendo conduzida aqui também, uma trepadeira, que traz um cheirinho característico também, para estimular o olfato. Muitos materiais naturais, diferentes materiais naturais, como a corda náutica, a madeira, a palha, a vegetação, para estimular o tato. E aqui a continuação dessa varanda, a gente tem uma horta com frutíferas, com temperos para ele utilizar, que é uma área gourmet. Então, também está estimulando o paladar. Aqui uma mesa circular com o propósito de realmente de não ter quinas e não ativar as quinas, ativam o nosso comportamento de fuga ou luta. Num ambiente que a gente tem muitas quinas, vai ativar a nossa amígdala cerebral, que é responsável por esse comportamento. Quando a gente vivia lá na natureza, esse comportamento ele era ativado por uma ameaça. Quando a gente se deparava ali com um leão, e aí era ativado o nosso comportamento de fuga ou luta. Hoje, o nosso comportamento de fuga ou luta, ele está sendo ativado pelo ambiente que a gente vive, sem a gente saber. Né? Isso não é intencional. O ser humano ele não quer criar esse tipo de ambiente, mas ele acaba criando por não saber os benefícios ou os malefícios das estratégias que ele está utilizando. Então, quando a gente tem uma mesa circular ou em forma orgânica, essa mesa não tem quinas, não vai ativar o nosso comportamento de fuga ou luta. E esse formato, o nosso cérebro, ele absorve de uma forma muito mais confortável. Então, a gente fica mais relaxado, com bem-estar maior num ambiente assim. E, claro, esse formato vai estimular uma interação mais positiva entre as pessoas. Então, aqui a gente também propôs uma parede verde, que traz esses aromas diferentes também, estimulando o olfato. E aqui é a área gourmet, onde a gente trouxe uma conexão com a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse revestimento, ele é lembrando o piso de Copacabana e traz essa conexão com a cidade. Então, a gente consegue perceber que para quem é e onde é esse ambiente, trazendo essa conexão com a cidade do Rio de Janeiro e essa conexão dele todo que tem essa conexão com a floresta e com a cidade do Rio de Janeiro que ele ama e que tem aqui o apartamento dele vista para a praia. Aqui são imagens reais, então vocês conseguem perceber que ficou muito parecido com o projeto, né? Eu acho maravilhoso isso quando a gente consegue trazer essa realidade do projeto mesmo, da execução com o projeto que a gente criou. E eu queria trazer muito aqui para vocês depoimentos de clientes, desse cliente, desse apartamento do Rio, e de um outro cliente, para vocês entenderem a diferença de um projeto com aplicação do design biofílico. O que isso proporciona? Qual é o feedback que vocês vão ter dos clientes de vocês? Então, vou compartilhar aqui o depoimento. De design biofílico com a Bia,
Antes de fechar o projeto com a Bia, eu vi diversos outros arquitetos com diversos outros tipos de projetos e o design biofílico me atendeu muito bem aqui dentro, porque eu me sinto muito conectado com a natureza. Tem a parte urbana, tem a parte da conexão com a natureza. Eu estou numa região onde tem praia, tem muita área verde, então assim, eu queria trazer a parte externa para a parte interna do apartamento e a Bia soube fazer isso muito bem. Aqui, ó, é aquela área que eu criei ali na entrada, né? Aqui tem o hall de entrada, vou passar ali o projeto para vocês verem de novo, peraí. É bem essa área aqui, ó, gente, que a gente criei essa divisória para criar uma privacidade aqui para a sala estar. Ele está bem aqui, ó, falando entre a planta e a divisória. E aqui na frente do apartamento tem uma praça, a Praça do Ó. Então, também ele queria trazer essa área da vegetação externa para dentro, por isso que a gente trouxe bastante plantas e aqui para dentro essa parte, né, mais característica da floresta, junto com essa característica da praia, que é a vista ali da praia que ele tem da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu queria mostrar mais um depoimento para vocês de um outro cliente falando sobre essa importância do briefing diferenciado no design biofílico. Projeto pronto, estava perfeito, nenhum reparo, estava muito lindo, parecia que a Bia tinha feito a leitura da nossa mente. Eu acredito que um diferencial foi a Bia ter chamado o Antônio, ter convocado o Antônio, meu filho de 4 anos, a participar do processo também, a participar da reunião de briefing, e enfim, ele se agradou muito do projeto também. Gente, esse aqui é um projeto, é o quarto do filho dele, né? E no design biofílico, a gente envolve quem vai utilizar aquele ambiente no processo de criação. Então, obviamente, eu convidei o Antônio para o briefing, né? Claro que eu sentei do lado do Antônio para fazer o briefing, é uma criança de 4 anos, me coloquei na escala dele e fui entendendo o que ele gostava, o que ele queria naquele quarto dele, porque ele não utilizava o quarto dele até então. Então, qual foi a ideia? Os pais dele me chamaram, me contrataram para criar um quarto que fosse a cara dele. E nada melhor do que o design biofílico para entender isso, trazendo a cara dele e as estratégias ideais para proporcionar saúde e bem-estar para ele. Então, uma criança de 4 anos que está em desenvolvimento, que gosta de esportes, que é super ativa, e eu fiz esse quarto pensando no Antônio, né, para o Antônio. Em breve eu vou mostrar esse quarto pronto para vocês no meu Instagram. Ele está ficando pronto agora, ele vai ser executado. Então, em breve vou ter essas fotos. Quem quiser ver, me acompanha lá que eu vou mostrar. E para vocês perceberem que o briefing no design, ele falou assim, quando a Bia apresentou o projeto, não precisou de nenhuma alteração, parecia que a Bia tinha lido a nossa mente. Não é que parecia que a Bia tinha lido a nossa mente, eu fiz todas as perguntas certas para entender o que eles queriam, tanto os pais quanto o filho, para entender o que eles gostariam de ter ali no quarto e traduzir isso com estratégias que são intencionais, que vão proporcionar desenvolvimento saudável, bem-estar, relaxamento, qualidade do sono. Então, o briefing no design biofílico, ele proporciona esse projeto assertivo, esse projeto que evita retrabalho e parece que o cliente vai dizer assim, parece que você leu minha mente, você traduziu tudo aquilo que eu queria, porque o briefing do design biofílico faz isso. E aí eu queria trazer aqui o depoimento de uma aluna da comunidade biofílica, a Rose, ela é designer, ela já é especialista em design biofílico, mas ela continua na comunidade biofílica sempre estudando. A gente, dentro da comunidade biofílica, está sempre trocando o tema de estudo. Então, o tema de aplicação do design biofílico nos nossos projetos sempre vai trocando, e a gente vai estudando os diferentes ambientes. E é claro que isso é muito enriquecedor e traz novos aprendizados. Então, eu queria mostrar o depoimento da Rose antes do conhecimento do design biofílico. Mais de 20 anos. O que me incomodava um pouquinho é que eu mesma fazia muitos projetos Ctrl+C, Ctrl+V, né? E sempre fui muito exploradora, muito buscadora, participava de feiras, de amostras, e eu via que acabava ficando meio que uma repetição. Então, vamos falar da tendência, né?
mas eu sentia que que os projetos faltavam uma essência, faltava alma, entende? Humanizar mais esses projetos. Então, isso é o que me incomodava. E quando eu conheci o design biofílico, foi como aquele start. Tipo, é isso. Ai, gente, o depoimento aqui, eu achei que tivesse travado. O depoimento parou. Deixa eu mostrar para vocês. É exatamente isso. Quando a gente não tem conhecimento do design biofílico, parece que todos os projetos são iguais. A gente fica meio perdido até na hora de projetar. A gente não sabe o que é ideal. A gente vai para a internet, pesquisar tendência, ver o que está sendo feito e mostra, e vai trazer isso. E fica o projeto fica sem propósito, a gente não entende os porquês, o projeto não fica claro para quem é, onde é, a gente não sabe utilizar as estratégias certas, né? A gente não tem um caminho claro. E aí eu quero mostrar como que a Rose projetava um ambiente residencial antes do design biofílico, sem o design biofílico, e como ela passou a projetar com. Então aqui é um banheiro sem o design biofílico e um banheiro com o design biofílico. A gente percebe a diferença só no olhar. Aqui, todo o projeto é intencional. As curvas, não ter quinas é intencional, as formas orgânicas, a madeira, materiais naturais, a cor verde, materiais que trazem essa textura da natureza, tudo é intencional para proporcionar o maior bem-estar. E aí eu queria mostrar agora o depoimento da Rose após o conhecimento do design biofílico, após a comunidade biofílica, como que foi essa transformação dela. Mesmo que eu aprendi a fazer a aplicação. Aí eu entendi exatamente, através dos nossos projetos sociais, né, que até hoje a gente continua fazendo, foi onde eu realmente aprendi a planejar os ambientes com o design biofílico. Depois que eu me tornei especialista em design biofílico, hoje eu me dou muito mais valor. Os meus projetos têm mais valor, e valor financeiro, me refiro, e não tem mais o preço. Existe um valor agregado e isso é muito satisfatório. Geralmente o projeto é fechado, porque o usuário quer entender, quer vivenciar essa essência desse espaço. Eu confesso que eu estou sempre muito motivada e hoje eu tenho esses clientes alinhados, clientes que acabam se tornando fiéis. Então, isso me faz eu motivada, me realizo de ver as pessoas vivenciando isso. Confesso, a minha agenda está sempre cheia. Isso é verdade, gente. A agenda da Rose está sempre cheia. Ela é uma profissional, uma designer de interiores renomada na cidade dela. Às vezes as pessoas pensam, Bia, mas eu moro no interior, eu não vou ter clientes. A Rose mora numa cidade pequena e ela se destaca dos outros profissionais. Ela tem uma agenda sempre cheia, fazendo muitos projetos, clientes procurando a Rose porque sabem da especialização dela, da especialidade, do diferencial do design biofílico. Então, ela agregou muito valor ao trabalho dela, à profissão dela, e hoje ela é muito realizada, muito motivada, e a Rose não para. Está cada vez mais se especializando em design biofílico. E aí eu trouxe outras profissionais, alunas da comunidade biofílica, especialistas em design biofílico, para mostrar para vocês a diferença de um projeto sem e com o design biofílico. Então, não é só a Rose que teve essa valorização na sua profissão, esse reconhecimento. Todo mundo que tem essa especialização do design biofílico pode se destacar, se valorizar, ganhar reconhecimento e se diferenciar na sua profissão e na sua região. E é isso que os profissionais especialistas em design biofílico vêm fazendo. Então, a Cássia é uma designer de interiores, aluna da comunidade biofílica, especialista em design biofílico, que também aqui trouxe um projeto de um banheiro antes, como ela projetava, como ela passou a projetar de maneira intencional para a saúde e o bem-estar das pessoas. E ela fala aqui, depois que comecei a aplicar o design biofílico nos meus projetos, foi uma virada de chave. Obrigada, minha mentora Bia Rafaeli, por tamanho conhecimento. Então, realmente muda a nossa forma de pensar no projeto. A gente é intencional, a gente sabe os porquês. A Ariana é arquiteta, especialista em design biofílico.
Aqui uma cozinha muito padrão, que a gente vê muito por aí, sem o design biofílico, antes de ter este conhecimento. E depois um ambiente residencial aqui com o design biofílico, que traz essa riqueza de informação, onde todas as estratégias ali têm um porquê, um benefício de saúde e bem-estar. E a Ariana fala, minha maior satisfação hoje é saber que estou contribuindo para gerar pertencimento, conexões, saúde e bem-estar para as pessoas dentro de um lar. E isso não tem preço para uma profissional. O design biofílico, ele traz esse senso de pertencimento, porque ele traz essa ligação emocional das pessoas ao lugar. Uma vez que a gente está pensando para quem é e onde é, vai trazer essa ligação emocional e as pessoas vão se sentir parte daquele lugar, tendo mais sentimentos positivos, memória positiva, valorizando mais o lugar e, claro, cuidando, preservando esse local. A Karina, engenheira e designer de interiores, especialista em design biofílico, também passou a projetar com design biofílico. Olha a diferença de um quarto sem o design biofílico e com a aplicação do design biofílico, como ela consegue explorar essas estratégias em benefício de quem vai utilizar esse quarto. E aí ela fala, ao entender como funciona e como devo utilizar as técnicas em meus projetos, vejo que um simples dormitório infantil, por exemplo, pode ser muito mais atrativo, lúdico, um pequeno refúgio para a criança que vai brincar, se desenvolver. Deixa eu só aumentar aqui que tá difícil eu ler. Se desenvolver, dormir e sonhar. Estou muito feliz em fazer parte da comunidade biofílica e ver realmente que podemos fazer a diferença em nosso trabalho. É isso. A gente pode e deve fazer essa diferença, mas a gente precisa de conhecimento para saber como fazer, né? Como utilizar essas estratégias de maneira intencional. A Thaís Oliveira é arquiteta, especialista em design biofílico. Eu lembro quando ela entrou na comunidade biofílica, ela disse que tinha um desafio, porque ela tem um nicho, a Thaís trabalha com apartamentos, residências pequenas. Então, ela tem um desafio em utilizar o design biofílico nesses locais e precisa de criatividade. E a Thaís consegue brilhantemente. Então, vocês conseguem perceber que é um projeto como ela projetava antes, que parece mais do mesmo, que a gente vê muitos por aí, e um projeto aqui intencional para este cliente com as estratégias do design biofílico. Então, por muito tempo, me senti um tanto perdida na profissão, realizando projetos comuns e presa no ciclo do mais do mesmo. Sentia que faltava algo. Quando descobri o design biofílico, tudo mudou. Uma transformação não apenas em meu trabalho, mas em minha jornada de vida. Eu reencontrei paixão pela minha profissão e, ainda melhor, o meu propósito e a minha essência. Porque, de fato, é isso. Traz esse propósito para a nossa profissão e a gente se reconecta com a gente mesmo, entendendo de onde a gente vem, entendendo por que a gente projeta e trazendo essa conexão, esse propósito de vida com o nosso propósito profissional, que não deve estar separado, né? Porque a gente está aí mais tempo trabalhando do que vivendo a nossa vida pessoal, e isso precisa estar alinhado, não pode estar dissociado para a gente ter realização. A Daniele Lima, arquiteta especialista em design biofílico, projeta residências de alto padrão. Então, a Dani aqui, ó, como ela projetava sem conhecimento do design biofílico, muitas residências que a gente vê, né, com este mesmo padrão, mesmas características, e como ela passou a projetar com conhecimento do design biofílico. E aí a Dani fala, para mim, a maior transformação após o conhecimento do design biofílico foi projetar com propósito, segura de que estou levando saúde e bem-estar às pessoas, com uma arquitetura que se conecta muito mais com os usuários do espaço e os reconectam com a natureza. Gente, é gritante a diferença, né? Só no olhar, imagina viver numa casa assim. A Michele Ridolfi, arquiteta, especialista em design biofílico, olha como ela projetava antes do design biofílico, um ambiente praticamente monocromático, e como ela passou a projetar com design biofílico de maneira intencional, formas orgânicas, imagens da natureza, materiais naturais, ripados, padrões.
E isso, ela sabe o porquê que ela está projetando dessa maneira. O design biofílico me fez pensar no ambiente de maneira mais profunda. É pensar por que eu estou projetando isso, que benefícios eu vou proporcionar para quem vai fazer o uso daquele espaço. É sobre projetar além de forma e função e estética. É projetar com intenção e significado, tanto de maneira direta ou indireta, em uma escala exterior ou em uma escala íntima. O design biofílico não é apenas colocar plantas ou utilizar materiais naturais, mas sim pensar no todo. Existe toda uma complexidade organizada, um porquê e um para quem. Isso é o design biofílico. Pensar dessa forma é a forma como a gente pensa no design biofílico. O design biofílico proporciona a vida nos ambientes através de uma visão holística ou sistêmica, onde a gente olha para o todo e não pensa apenas naquele ambiente. E isso traz esse propósito, proporcionando aí os projetos em design biofílico saúde integral tanto para as pessoas como para a natureza. Aqui, hoje, a gente viu a aplicação do design biofílico em residências e essa transformação dos profissionais, como eles aplicavam em residências antes do design biofílico e passaram a aplicar depois desse conhecimento. Na próxima aula, eu vou trazer ambientes de trabalho, como aplicar o design biofílico nestes ambientes. Então, será o design biofílico em ambientes de trabalho, onde eu vou trazer cases de aplicação, mostrando a aplicação do design biofílico em diferentes ambientes de trabalho. Essa aula vai acontecer no dia 11 de maio, sábado, às 20 horas, aqui no YouTube. E eu espero você. Antes de encerrar essa aula, temos a nossa palavra secreta. Então, a palavra secreta para você comentar no post do Instagram de amanhã é trabalho para receber o PDF dessa aula. Beijos a todos, espero todos vocês na próxima aula. Muito obrigada!